O que o arcano 13, a morte do tarô, tem a ver com os 4 cavaleiros do Apocalipse? É essa correlação que eu estou tentando trazer aqui, compartilhando esses videozinhos do meu próprio estudo. Esse estudo é interpretativo e particular meu. Eu estou trazendo aqui essa correlação entre o cavalo do arcano da morte, essa correlação simbólica do cavalo do arcano da morte com os 4 cavaleiros do Apocalipse. No meu entendimento, esses 4 cavalos, eles podem significar estágios do próprio arcano da morte, porque quando a morte aparece no tarô, ela está falando de profundas transformações. E toda transformação, ela passa por estágios, acontece em etapas na nossa vida. E é justamente nessas etapas que entram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nos vídeos anteriores que eu já fiz aqui no meu perfil, eu fiz um vídeo de introdução e nele eu falei um pouco do próprio arquétipo do cavalo. Eu falei desses estágios, já falei também do cavalo branco, qual que é o significado do cavalo branco, já falei do cavalo vermelho e hoje eu vou trazer sobre o cavalo negro. E aí já vou entrar diretamente no texto para não perder tempo aqui. O cavalo negro. Esse versículo a gente encontra na Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 6. E eis um cavalo negro, e o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. Vamos fazer uma leitura simbólica do que representa o cavalo negro. O preto indica pesagem, exame, ajuste de contas. A balança fala de justiça e medida. É o estágio do discernimento após o caos e o julgamento interno. É o pesar da alma. Ele separa o essencial do supérfluo. O cavalo negro é o momento de sobriedade absoluta. Se o cavalo vermelho, que nós falamos aqui no vídeo anterior, foi a explosão do incêndio e da luta, o negro é o que sobra quando as chamas baixam. É o momento em que o cocheiro para a carruagem, olha para os cavalos exaustos e para a bagagem que ele carrega e começa a usar a balança para decidir o que será jogado fora para que a viagem possa continuar. O cavalo negro é a dieta social. Você escolhe a solidão em vez da companhia vazia, porque sua balança interna diz que o seu tempo é precioso demais. Esse estágio é a gestão da escassez e do valor real. Biblicamente, esse cavaleiro fala do preço do trigo e da cevada, mas diz para não danificar o azeite e o vinho. Você pode estar com pouco trigo, o seu dinheiro, recursos básicos, mas mantém o seu azeite e o vinho, que é o valor real das coisas, né? A sua fé, a sua essência, a sua arte, a sua criatividade intactos. Você aprende a viver com o essencial, descobrindo que o supérfluo era apenas o peso que impedia a carruagem de correr. O cavalo negro representa a maturação. Ele é escuro porque representa a noite escura da alma, onde nada brilha externamente para que você possa ver o brilho internamente. Ele separa o joio do trigo dentro do seu próprio coração. É o silêncio após a batalha, onde você finalmente ouve a voz da balança. E também é nesse estágio da morte que aparece o prelúdio da temperança, que é o próximo arcano, o 14. Onde você começa a misturar as águas. É o discernimento de saber o quanto de esforço aplicar em cada área da vida para não quebrar a balança. É um julgamento interno justo. Você não se chicoteia, mas também não se poupa. Você coloca suas motivações na balança, e isso traz uma clareza que o cavalo branco ainda não tinha, pois agora essa clareza ela é baseada na experiência vivida, e não apenas no idealismo. Vamos agora para alguns exemplos práticos de como esse estágio do cavalo negro ele se manifesta na nossa vida. Que situações a gente passa no momento de transformação na nossa vida que espelha esse estágio do cavalo negro. Após o conflito, esse é um exemplo, tá, que eu separei aqui. Após o conflito representado pelo cavalo vermelho, você entra em um estado de economia de energia. Você começa a olhar para o seu círculo social e percebe que gasta 80% da sua energia com pessoas que não somam em nada. O cavalo negro é o momento em que você, com uma frieza necessária, se afasta. Não há raiva, porque isso já foi lá no cavalo vermelho. Agora, no cavalo negro, há apenas a medida. Você pesa o custo emocional de cada interação. É um processo de transição de vida, como começar um novo curso ou carreira. Você pode passar por uma restrição financeira, um desconforto. O cavalo negro é quando você aprende a distinguir o preço do valor.
Esse estágio em que você olha para as suas situações passadas sem as desculpas que o ego costumava dar. Você reconhece, eu errei naquele projeto porque fui arrogante. Ou eu mantive aquele relacionamento por medo de ficar sozinha. Você começa a reconhecer os seus próprios erros, você começa a assumir as suas próprias responsabilidades. Esse é o momento do cavalo negro. Você começa a pesar realmente as suas responsabilidades na balança, o que você faz que causa efeito na sua vida. É quando você para de oscilar entre 8 e 80 e você começa a dosar a sua força. Se antes você era explosiva no cavalo vermelho ou submissa na carta do enforcado, agora você busca a medida exata. E estes são exemplos práticos desse pesar da alma. E esse é o nosso estudo de hoje, falando do estágio do cavalo negro. No nosso próximo estudo, a gente já vem para o último cavalo, que é o cavalo da dissolução total, o cavalo verde. Muito obrigada por assistir. Deixa seu comentário aqui, o que você acha desse estudo.